Livro de Jó, capítulo 11. Elifaz havia sido cuidadoso. Bildade havia sido direto. Zofar foi cruel. Não com intenção de machucar, mas com a crueldade específica de quem tem certeza absoluta de que está certo. Zofar abriu com desprezo. Será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Você pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? As palavras mais honestas de Jó, aquelas arrancadas de dentro com sangue e dor, foram reduzidas a palavrório. As suas perguntas mais profundas, zombarias. Zofar não ouviu Jó. Contou as palavras de Jó e concluiu que quantidade não era qualidade. Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus? E então a linha que resumia tudo o que Zofar achava: eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Pois você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Menos do que merece. Diante de um homem que havia perdido os 10 filhos, a saúde, a riqueza e a dignidade, Zofar disse: você ainda está levando pouco. Mas então Zofar fez algo que Elifaz e Bildade também haviam feito. No meio da acusação, ele parou e cantou a grandeza de Deus. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem o poderá impedir? Era genuinamente grandioso. A sabedoria de Deus excede os céus, os abismos, a terra e o mar. Nenhum ser humano pode compreendê-la completamente. Tudo verdade. Mas Zofar usou a incompreensibilidade de Deus para silenciar Jó. Você não pode entender Deus, portanto pare de questionar. O que deveria produzir humildade foi usado como arma. E então Zofar voltou para a acusação. Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. E então a linha mais devastadora de todo o capítulo, quase cômica na sua brutalidade: no dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Em outras palavras, quando os burros selvagens se tornarem domesticados, ou seja, nunca, é quando Jó vai ter sabedoria suficiente para entender o que está acontecendo com ele. Zofar estava chamando Jó de burro selvagem, sem metáfora, sem subtileza, diretamente. E como Elifaz e Bildade antes dele, Zofar terminou com uma promessa. Mas a promessa de Zofar tinha a condição mais explícita de todas: Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha as suas mãos. Não deixe que a maldade more na sua casa. Se você fizer isso, então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia. As suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará, e muita gente virá lhe pedir ajuda. Era uma visão de restauração genuinamente bela, mas inteiramente condicionada a uma premissa falsa: que Jó havia pecado, que havia maldade nas suas mãos, que havia algo a abandonar, quando Deus mesmo havia dito: não havia. Zofar terminou com uma advertência final: porém os maus olharão em redor desesperados, e não acharão lugar para onde fugir. Para eles a morte será a única esperança. O contraste era claro: o arrependido seria restaurado, o impenitente seria destruído. E o subtexto era ainda mais claro: você escolhe, Jó. Restauração ou destruição, arrependimento ou morte. Mas escolha logo, porque o tempo está acabando. Era pressão, era ultimato, embrulhado em teologia verdadeira, disparado contra o homem errado. Zofar era o mais jovem dos 3 amigos. E talvez por isso o mais impaciente. O mais disposto a dizer o que os outros embrulharam em elogios e tradição. Ele disse o que pensava: Jó fala demais, merece mais do que recebeu, e precisa se arrepender. 3 afirmações. 3 erros. Não erro sobre Deus. Zofar conhecia bem o Deus que descreveu. Erro sobre Jó. Zofar não conhecia o homem que estava julgando. E Jó 11 nos deixa com uma advertência que atravessa milênios.
Cuidado com a teologia que é perfeita sobre Deus e completamente errada sobre as pessoas. Cuidado com o conselho que começa com "você está falando demais" e termina com "você merece mais do que está recebendo". Cuidado com a promessa de restauração que vem embrulhada em acusação. Porque às vezes o homem que você está chamando de burro selvagem é o mesmo homem que Deus chamou de o mais íntegro do mundo inteiro. E você simplesmente não sabe disso. Creia, Jesus te ama e Ele vive.